professora de Legislação Aplicada. Nessa matéria, nós vamos estudar 3 competências. A primeira competência é sobre legislação aplicada à saúde e segurança na construção civil. A segunda competência é sobre saúde e segurança no trabalho rural, na agroindústria. E a última competência, nós temos saúde e segurança no trabalho portuário. A legislação brasileira que trata de saúde e segurança na indústria da construção civil é a NR 18, aprovada pela Portaria 3.214, de 78, do Ministério do Trabalho e Emprego. Esta norma regulamentadora começa tratando da comunicação prévia, que é um documento obrigatório contendo nome da obra, o endereço, o CNPJ, a quantidade de profissionais que estarão ali presentes, a data de início e a previsão de término. Esse documento deve ser protocolizado no Ministério do Trabalho e Emprego. Se você, como profissional de saúde e segurança do trabalho, iniciou suas atribuições em uma obra e percebeu que esse documento não foi realizado, não foi protocolizado, você deve providenciar e fazer, porque mais antes tarde do que nunca, a fim de evitar uma multa em caso de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós temos como segundo tópico da NR 18 o PCMAT, que é um programa sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. O PCMAT só é obrigatório em canteiro de obras a partir de 20 trabalhadores. Com menos de 20, basta você fazer o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais regido pela NR 9. Se no seu canteiro de obras tem menos de 20 trabalhadores e você percebe que vai contratar mais trabalhadores, se há previsão de contratar mais trabalhadores, você já deve imediatamente fazer o PCMAT, a fim de evitar 2 trabalhos, que é elaborar um PPRA e um PCMAT. O PCMAT é o PPRA adequado à construção civil, sendo que tem alguns tópicos específicos da área de construção civil. Como, por exemplo, você deve descrever as funções, os riscos e as medidas preventivas, que é o que a gente chama de memorial descritivo. É preciso também você manter o desenho, o planejamento das proteções coletivas, o CA dos EPIs, as especificações técnicas das proteções coletivas, um calendário educativo das palestras em campanhas de saúde e segurança do trabalho que serão feitas. Enfim, existem essas especificações que são da construção civil e, por isso, o programa de prevenção de riscos muda, passa de PPRA para PCMAT. Nós temos na construção civil a área de vivência, que é uma área de apoio, é uma área de circulação dos trabalhadores, como, por exemplo, instalações sanitárias, refeitório, cozinha. Onde houver trabalhadores alojados, é preciso ter alojamento, é preciso ter lavanderia, área de lazer, e onde houver mais de 50 trabalhadores, é preciso também ter um ambulatório. A área de vivência deve ser limpa, arejada, não pode oferecer riscos para os trabalhadores. Você vê que no alojamento você tem as camas, você tem instalações elétricas, e essas instalações devem ser protegidas. No alojamento, pode usar 2 camas, pode ter beliche, não pode ter 3 camas na vertical. E a distância de uma cama para outra, se a instalação for fixa, se for em um canteiro de obras, é de 1,20 m. Se esse alojamento for um container, essa distância reduz para 90 cm. Nas instalações sanitárias, é preciso tomar cuidado quanto à separação por sexo, ter banheiro para homens e mulheres, e ser dimensionado conforme a NR 18, ou seja, um chuveiro para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração. Ou fração, quando a gente fala ou fração, é o seguinte: se houver 10 trabalhadores, tem um chuveiro. Se houver 11 trabalhadores, já são 2 chuveiros. O conjunto de vasos sanitários, que é vaso, mictório e lavatório, deve ser dimensionado para cada grupo de 20 trabalhadores. O mictório pode ser tiputária ou cuba. Se for tiputária, cada 60 centímetros corresponde a um trabalhador. Nós temos que ter também na área de vivência, bebedouro, sendo um bebedouro para cada grupo de 25 trabalhadores.
não sendo permitido copos coletivos, devem ser copos individuais. Saindo da área de vivência, nós temos as etapas da obra. Uma das etapas é a demolição. Antes de realizar esse processo, é preciso verificar se existe um engenheiro responsável ou uma pessoa registrada em conselho de classe, como o CREA, por exemplo, para acompanhar todo o processo. É preciso verificar as casas que estão no entorno, se há segurança para essas residências. Também deve-se remover as instalações elétricas, verificar se existem dutos de gás passando, remover vidros, tomar todos os cuidados antes de realizar a demolição. Nós temos a escavação. Nessa etapa da obra, geralmente se faz um talude. O talude é um corte no piso, no solo, em 45 graus. E esses taludes devem ser protegidos a fim de evitar desmoronamento sobre trabalhadores que estejam ali executando suas atividades. Nós temos também a atividade de carpintaria. Eu estou aqui numa área, numa serra circular, onde é realizada a atividade de carpintaria, a serra, o corte da madeira. E aí nós temos o disco altamente afiado e temos uma coisa protetora. Toda a instalação elétrica também é protegida, aterrada devidamente. Nós temos extintores de incêndio, temos caixa que coleta esse pó de serra e esse pó é removido constantemente a fim de evitar incêndios, haja vista que a mínima fagulha pode sim provocar incêndio. Nós temos também armações de aço. E esses aços devem ser dobrados em uma área protegida, coberta, com as lâmpadas protegidas, onde o trabalhador possa estar seguro. Nós temos em obra também a etapa da concretagem. O cuidado maior que deve se ter ali é concreto de altura e também com choque elétrico, pois muitas vezes se utiliza vibrador de imersão. E aí você tem água e inclinação elétrica e ferragens também. Então é preciso todo cuidado dessa área, monitorar o tempo inteiro essa área, a fim de evitar acidentes do trabalho. Em obra também nós temos as estruturas de concreto. Essas estruturas são forradas com tábuas. E essas tábuas, antes de serem retiradas, é preciso que a área seja devidamente isolada e essas tábuas devem ser retiradas com muita segurança. Falando sobre tábuas, eu quero falar sobre rampas, passarelas, proteção coletiva como guarda-corpo. Essas tábuas devem ser de boa qualidade, não podem ser pintadas para não cobrir imperfeições. Essas tábuas não podem ter nós nem rachaduras. Quando falamos em nós, é um nó, é aquela falha interna dentro da tábua que a torna imprópria para o uso no caso da saúde e segurança do trabalho. Essas tábuas também são utilizadas para a proteção coletiva, como por exemplo, guarda-corpo. Esse guarda-corpo deve ter 1,20 m de altura. É preciso você, como técnico de segurança do trabalho, observar bem as dimensões. Essa norma regulamentadora possui muitas dimensões e é preciso fazer um checklist, andar com a trena e acompanhar, verificar isso mesmo. Nós percebemos que esse guarda-corpo deve ter um quadrapé de 20 cm, um travessão intermediário a 50 cm e um travessão superior a mais 50 cm, somando assim 1,20 m de guarda-corpo forrado por tela. Todo o perímetro do edifício também deve possuir uma tela, a fim de evitar que caiam madeira e também materiais sobre as pessoas que estão circulando na via, na parte externa da obra. Nós temos também as bandejas, que são chamadas de plataformas, a primária, secundária, terciária, quaternária, se for o caso. Essas bandejas são a segurança também para esses materiais que podem vir a cair. A bandeja primária fica na primeira laje e continua até o término da obra. A bandeja secundária fica fixa à quarta laje, sendo deslocada, sendo removida de 3 em 3 lajes. Bem, e agora, para finalizarmos essa competência, eu vou conversar com o técnico de segurança do trabalho, responsável pela obra, que vai falar para vocês as principais rotinas de saúde e segurança do trabalho. Bom dia, professora. No caso, a nossa rotina aqui começa fazendo um APT, que é a permissão do trabalho, colocar todos os funcionários para assinar esse documento para eles terem aptidão
e permissão para trabalhar em altura. Depois, em sequência, nós passamos e vamos olhando a obra para, como é que se diz, procurar corrigir algumas falhas que vão ficando no meio do caminho, para que não cause acidente para nenhum dos trabalhadores. E quanto mais minimizando outros defeitos, no caso, observamos a serra, se ela está conforme a NR, a betoneira, se tem periferia aberta, fazer as correções de linha de vida, todos estes parâmetros. Vai, professora? Devem ser seguidos. Devem ser seguidos, exatamente. Ok, Sidney, muito obrigada. Aqui nós finalizamos a primeira competência. Volto depois com vocês falando sobre saúde e segurança no meio rural.